Hoje o Saúde em Prática vai tratar de alimentos que melhoram a saúde do intestino. Os probióticos e prebióticos atuam na manutenção da composição da microbiota intestinal e contribuem para o funcionamento saudável do organismo. Saiba mais sobre eles no Saúde em Prática, que começa agora. O intestino aloja trilhões de bactérias, mas não se preocupe, a relação é pacífica e proveitosa para os dois lados. Elas obtêm nutrientes e, em troca, regulam nosso organismo. A flora intestinal começa a ser formada logo no nascimento, mas é a alimentação que vai determinar como será a microbiota do nosso intestino. Para saber mais sobre essas bactérias do bem e sobre os alimentos prebióticos e probióticos, a nossa equipe de produção foi até o Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu, para conversar com a professora Renata Sintra. Microbiota intestinal são todos os micro-organismos que estão presentes no intestino, micro-organismos vivos. E porque esse número é muito grande, é muito maior, é 1 milhão a mais vezes maior do que as células do nosso organismo, isso gerou já nos anos 70 uma preocupação muito grande. Será que essa microbiota do intestino, ela tem alguma ação benéfica ou maléfica ao nosso organismo? E por causa desse número de pesquisas com as doenças atuais, as pesquisas com microbiota têm se aumentado cada vez mais. A criança, logo que ela nasce, não tem nenhuma microbiota. Então, o que vai interferir é o contato que ela tem com os micro-organismos. Durante a amamentação, durante o ar que ela respira, todos os micro-organismos que ela vai estar em contato e vão formar a microbiota intestinal ou de outros tecidos, como por exemplo da pele. Depende principalmente da alimentação e também do uso de medicamentos, em especial os antibióticos. Então, isso vai favorecer alguns micro-organismos ou não outros micro-organismos. Então, depende da história de cada indivíduo, com o contato que ele vai tendo com esses micro-organismos. A boa notícia é que, apesar de a microbiota ser formada nos primeiros anos de vida, é possível melhorá-la. Uma dieta com alimentos funcionais, rica em alimentos que contribuem para as funções intestinais, como os probióticos e prebióticos, ajuda bastante. Probióticos são os micro-organismos que estão presentes, no caso aqui nosso intestino, e eles têm efeitos benéficos ao organismo. Então, vários micro-organismos vivos têm efeitos benéficos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é exatamente essa a definição. São micro-organismos vivos, presentes no nosso intestino e que levam a efeitos positivos à saúde daquele que hospeda esses micro-organismos. Esses probióticos, que são várias espécies de micro-organismos, eles, no seu metabolismo, eles produzem metabólitos importantes. Um primeiro metabólito importante é porque aquele produto que ele forma, ele impede o crescimento de outros micro-organismos patógenos. Então já forma barreira, selecionando os micro-organismos presentes, no caso, no intestino. E essas substâncias produzidas é que levam a vários efeitos ao nosso organismo. Então, a gente poderia destacar, entre esses efeitos, a melhora da função intestinal, então um problema bem comum atualmente, Então, a constipação intestinal, o intestino preso, por causa da produção desses metabólitos, dos probióticos, eles vão ficar mais saudáveis, o intestino vai ter melhor movimentação e melhor funcionamento. Por conta disso, menor risco de doenças do colo intestinal, como por exemplo o câncer. E o efeito mais, destacando também um dos efeitos, um efeito bastante discutido atualmente é sobre o sistema imunológico. Então, esses micro-organismos, eles atuam em células do nosso enterócito, das nossas células intestinais, promovendo a liberação de importantes, nós chamamos de mediadores do sistema imune, controlando esse sistema imune, favorecendo a resposta do nosso sistema imune contra aqueles agentes agressores ou até mesmo, novamente, ou até mesmo eliminando células cancerosas. Probióticos propriamente ditos são aquelas bactérias vivas. Então, elas são utilizadas como um ingrediente em alimentos industrializados. Então, onde nós encontramos? Naqueles aditivos, naqueles alimentos adicionados de probióticos. No iogurte, em leite, que
fermentado, que tem a presença de probióticos, e normalmente, como tem tido uma grande importância, o marketing também envolvido com essa indústria de alimentos, nós temos aí sempre no produto escrito, aqui contém probióticos, então não é difícil a gente encontrar. Então nós temos em alimentos industrializados, tá, os probióticos, ou seja, as bactérias vivas, tá, ou mesmo a gente pode manipular e solicitar, por exemplo, numa farmácia especializada, esses probióticos, a compra do probiótico propriamente dito, das bactérias. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar dos alimentos prebióticos, fundamentais para a saúde do intestino. É daqui a pouco, no Saúde em Prática. Dica para os pais que têm filhos que vão para as baladas é prestar atenção em alguns aspectos importantes. A alteração, por exemplo, quando ele chega em casa, se ele começa a ter um comportamento diferente do que normalmente ele vem, quando ele vai em outros tipos de encontros. Então, os pais têm que começar a ter percepção se houve alguma alteração de comportamento. Normalmente, quando há alguma alteração de ficar muito tempo escutando música, ficar acordado até altas horas, a partir do momento que ela chegou, é porque tem algum tipo de substância psicoativa, provavelmente uma estimulante, que o mantém em estado de vigília por mais tempo. Então os pais têm que ficar atentos com relação a esse aspecto e sempre pautando pela conversa, sempre participando efetivamente da vida do filho, compartilhando. Essa é a melhor defesa que a gente pode ter com relação à abordagem dos nossos filhos. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre os alimentos probióticos e prebióticos. E não adianta inserir os probióticos na dieta se não tratarmos de alimentar a flora intestinal. E essa é a função dos prebióticos. Prebióticos são componentes alimentares não digeríveis que alimentam os micro-organismos que povoam o intestino, estimulando a população de bactérias boas no cólon. A nossa equipe de produção foi até o Instituto de Biociências da Unesp, em Botucatu, para conversar com a professora Renata Sintra. Vamos ver. O prebiótico é aquele produto, na verdade é o alimento, o nosso alimento é alimento também para as bactérias. Então são substâncias em que serão utilizadas para os micro-organismos, vão sustentar esses micro-organismos, vão dar energia, vão dar substrato para esses micro-organismos sobreviverem no nosso intestino. Então probióticos, tá, são as bactérias e prebióticos são os alimentos para essas bactérias. Então, alimentos que contêm prebióticos são alimentos que contêm inicialmente fibras especiais. Elas têm uma denominação, uma estrutura já determinada, né? São denominados principalmente fruto-oligosacarídeos ou inulina, que na verdade é um fruto-oligosacarídeo menorzinho, né? Mais facilmente utilizado pelas bactérias. Então, inicialmente eu posso considerar alimentos ricos em fibra, então vegetais, cereais integrais e leguminosas, são alimentos que têm prebióticos. E a gente destaca aí a aveia, tá, como cereais. A gente tem feijão, lentilha, ervilha, podem ser também considerados fontes de prebióticos. Além dessas leguminosas, nós temos os cereais integrais. Mas principalmente nós encontramos bastante prebióticos de sustento para os nossos micro-organismos na escarola, no tomate, na cebola e no alho. Então eles vão ter bastante fruto-oligosacarídeos que vão ser mais facilmente utilizados pelas bactérias e assim levar os efeitos benéficos dessas bactérias, os nossos probióticos. Estudos americanos recentes observam que a flora intestinal tem relação com a predisposição a várias doenças e é capaz de influenciar nas emoções. Manter a flora saudável é imprescindível para preservar a saúde e melhorar o sistema imunológico. Uma dieta muito rica em gordura e pobre em vegetais está associada ao desenvolvimento de bactérias ruins no intestino e à morte de espécies boas. Quando nós temos um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal, aquelas bactérias patógenas, elas podem estar crescendo a mais do que as nossas bactérias benéficas, os nossos probióticos. E aí eu posso ter uma infecção intestinal, tá? E com as consequências, a mais imediata, uma diarreia, a falta de absorção adequada de nutrientes. E uma população que a gente se preocupa bastante com esses efeitos são aquelas população pediátrica, as crianças, que não raro são acometidas de uma diarreia.
E é uma das causas bem importantes de adoecimento e até agravamento do quadro de saúde em adultos, mas especialmente em crianças. É importante a gente considerar que esses prebióticos eles estão presentes nas fibras. E nas fibras eu tenho sim uma recomendação estabelecida pelos órgãos maiores, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, que está inscrito ali na nossa rotulagem, que é de 25 a 35 gramas ao dia. Então, eu alcançando essas 25 a 35 gramas ao dia, com certeza eu vou ter os meus efeitos prebióticos aos meus probióticos. Produtos que têm aquelas bactérias vivas, aqueles lactobacilos, os bifidobactérias, né, que são os nossos probióticos, eles devem ter condições para que aqueles micro-organismos permaneçam vivos. Né? Probióticos são micro-organismos vivos. Então, eu devo sim manter sempre em refrigeração. Sempre em refrigeração, não congelamento, senão você vai destruir essas bactérias e assim os seus efeitos benéficos à saúde. E chegou a hora de conferir dicas para melhorar a saúde do nosso intestino. Opção Saudável está no ar. Nós podemos manter a nossa microbiota intestinal em dia, aquela microbiota benéfica, através dos alimentos. Tá? Em alguns casos, como por exemplo no caso de diarreia, doenças gastrointestinais, que são muito comuns atualmente, nós podemos sim fazer uso na forma de suplemento, então na forma de probióticos, seja na forma de produtos, como eu falei, principalmente infantis, seja na forma de alimentos adicionados, mas também na forma de cápsulas ou outra forma, mas que venham os probióticos já prontos para serem ingeridos. Então deve sim ser feita uma avaliação, se for o caso de um indivíduo com algumas afecções onde ele consegue ser tratado com os probióticos, ele deve ser indicado sim. Tá? Sempre com uma avaliação de um clínico e do quadro nutricional daquele paciente para que seja efetivamente, né, que tenha os seus resultados adequados, efetivos para o bem-estar daquele indivíduo. Saúde em Prática fica por aqui. Você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!